Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa para a turma do 5º ano. Vamos então nos organizar? Você já pegou o seu material? Com certeza sim, né? Você já sabe que o materialzinho tem que estar aí. Então, caderno, lápis, borracha. E se você já passou lá na escola, né? Os seus pais já passaram para pegar, vocês vão estar com as atividades da unidade 8, com um texto com o título Brasileirinha, tá? Bem, nossos objetivos para a aula de hoje. Identificar os elementos coesivos utilizados pelo autor no texto informativo, reconhecer a grafia correta das palavras propostas pela professora, palavras terminadas em an e ão. Bem, nós conversamos nas aulas anteriores sobre uma árvore muito importante para o povo africano. Vocês lembram que árvore era? Isso mesmo, o baobá. E para nós, brasileiros, será que nós temos alguma árvore ou algumas árvores que são mais importantes, que têm um significado diferente? Vocês conhecem esta árvore aqui? Já viram ela por aí? Que árvore será essa? Ou então essa aqui? Essa eu acho que é mais conhecida. Isso mesmo, né? Um pinheiro. Mas essa primeira árvore aqui, para quem não sabe, o nome dela é pau-brasil, tá? Então, é uma árvore da espécie pau-brasil. E aquela lá, como vocês falaram, é um pinheiro do Paraná, um pinheiro araucária, tá? Bem, por que a professora trouxe essas árvores hoje, né? Ou como, né, a gente pode saber um pouquinho mais sobre essas árvores? Isso mesmo, pesquisando, lendo. Então, hoje nós vamos saber um pouquinho mais sobre o pau-brasil, tá? Bem, então olha só, aqui a professora trouxe, né, um texto aqui na tela que tem ali as flores do pau-brasil e está escrito Dia do Pau-Brasil. Então, o pau-brasil foi declarado árvore nacional no ano de 1978, sendo protegida por lei no país. É uma árvore de sol e sua flor é amarela e perfumada. 3 de maio, Dia do Pau-Brasil. Então, esse texto, né, ele nos traz aqui o quê? Isso mesmo, algumas informações sobre o pau-brasil. Agora, olha este aqui, né? Aqui nós temos o quê? Uma árvore simpaticazinha aqui, né, dizendo: Oi, eu sou o pau-brasil. Embaixo ali está o nome científico dela, né? Então, Caesalpina echinata, né? Esses nomes, assim, são mais complicados da gente falar. E aqui, ó, tem uma outra árvore aqui, chorandinho, ó. Fui explorada pela tintura obtida do meu tronco. Em 1875, o corante sintético substituiu o pau-brasil. Hoje, sua madeira é usada para fazer arcos de violinos. Então, também, né? É um texto. E qual que é o objetivo desse texto, a finalidade desse texto? Isso mesmo, nos informar um pouquinho, né? Também sobre o pau-brasil. Agora aqui, olha só. Esse texto é um verbete de dicionário. Quando que a gente procura lá no dicionário uma palavra? Isso, quando a gente quer saber o significado, quando a gente quer, né, saber como que escreve essa palavra. Vejam que aqui, olha o detalhe aqui, ó, pau-brasil. O Brasil aqui está com letra minúscula. Em alguns lugares, a gente vai encontrar pau-brasil com letra maiúscula. Mas as duas formas, né, estão corretas. Então, aqui, na palavra pau-brasil, o Brasil pode estar escrito minúsculo, porque é uma palavra composta. Então, eu já tenho aqui, né, pau-brasil. Ele está composto, poderia até ter, né, dependendo como fosse na regra, poderia até ser escrito emendadinho ali. Então, por isso que pode ser minúsculo. Mas o nome do nosso país, né, Brasil, aparece com maiúsculo. Então, como a professora falou ali, um verbete de dicionário, ele vai dar o quê?
E informações também, isso mesmo, como que eu escrevo a palavra, o que aquela palavra significa, né? Então, olha lá, árvore tropical das famílias das leguminosas, de madeira avermelhada, flores amarelas e vagens oblongas. Madeira desta árvore utilizada em marcenaria e para extrair matéria corante. Então, também, né, está nos trazendo ali algumas informações. Olha só esse outro texto aqui, né? Nós temos um mapa. O mapa, nós podemos fazer uma leitura dele. Então, também, né, ele é um texto. Então, aqui, o que mostra aqui? Ó, a área de ocorrência do pau-brasil em 1500. Então, né, toda essa região verdinha aqui tinha pau-brasil. E olha, o pau-brasil foi a única riqueza encontrada e explorada na Nova Terra e pela sua abundância deu nome ao território descoberto pelos portugueses. Qual território? Isso mesmo, nosso país, ao Brasil, né? Então, o nosso país tem esse nome devido à árvore do pau-brasil. Vocês já viram isso com certeza, né, nas aulas de história, de geografia. Bem, aqui, olha só, que texto é esse aqui? Qual é o gênero desse texto? Olhando assim, vocês conseguem descobrir? Isso mesmo, é uma notícia. E a notícia também tem a finalidade do quê? De nos informar. E olha só essa aqui, ó, pau-brasil de 500 anos e circunferência recorde achado na Bahia. Então vejam que aqui, né, essa notícia está nos contando sobre essa, né, árvore aqui que foi encontrada lá na Bahia. Olha só, aqui nós temos um outro texto, tá? Esse texto é uma ficha técnica. Então, também, o que uma ficha técnica sobre o pau-brasil vai nos trazer? Olha só, traz aqui a imagem do pau-brasil, né? A flor, traz aqui, ó, nome popular, pau-brasil, arabutã, ibirapitanga, ibirapitá, entre outros. Traz o nome científico, a espécie lá é uma espécie nativa, altura de 8 a 12 metros, as flores florescem final do mês de setembro até metade de outubro, frutos, ocorre a maturação dos frutos no mês de novembro a janeiro. Essa espécie faz parte do bioma Mata Atlântica, vamos preservá-la. Então também vejam, olha, só em uma ficha aqui quanta informação sobre o pau-brasil. E aqui nós chegamos no texto que vocês têm aí em casa. Então a professora trouxe todos esses textos porque o que eles têm em comum? Isso mesmo, eles trazem informações sobre o pau-brasil. Então, todos eles são textos com essa finalidade de nos informar alguma coisa. Então, agora nós vamos fazer a leitura desse texto que vocês têm aí com vocês. Quem quiser, faz na tela com a professora e quem quiser, acompanha aí na sua folha. Vamos lá, então. Brasileirinha. Você sabia que o pau-brasil é uma árvore protegida por lei e não pode mais ser cortado das florestas? Ela é símbolo do Brasil, tem valor histórico e um dia todinho só para ela, 3 de maio, Dia Nacional do Pau-Brasil. Hoje é artigo raro nas florestas brasileiras, mas na época do descobrimento era tanto pau-brasil por aqui que o nome pegou e a planta acabou dando nome ao nosso país. Colorido e explorado. Quando aqui chegaram os portugueses, começaram a explorar aquela madeira preciosa. Inicialmente, utilizava a madeira desta árvore para extrair um corante vermelho usado por eles para tingir tecidos. A madeira passou, então, a ser utilizada também para fabricar arcos de violinos. Por isso, as populações naturais de pau-brasil, que eram encontradas na floresta atlântica, foram fortemente exploradas, ao mesmo tempo em que a própria floresta era devastada, ocupada e ameaçada. Atualmente, o pau-brasil está incluído na lista oficial de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção. Será que essas árvores conseguirão superar a extinção? Brasileirinha em flor. A árvore pode chegar a até 30 metros de altura. Tem seu tronco e galhos de cor acinzentada e com espinhos. As flores apresentam 5 pétalas, 4 totalmente amarelas e uma que é amarela com uma mancha vermelha no centro. Essa pétala diferente é chamada de estandarte.
por chamar a atenção das abelhas, que são seus polinizadores. Ela funciona como um guia visual para as abelhas encontrarem o néctar ao visitarem as flores do pau-brasil. Então, esse texto ele foi adaptado, né, de Ciência Hoje das Crianças. Então, o que é um texto adaptado? É um texto onde, né, alguém leu aquele texto e reescreveu, utilizou algumas partes, né, mas às vezes acrescentou, tirou alguma coisinha. Então, veja, a professora tinha feito uma leitura rápida, né, dos textos, daqueles outros textos que traziam informações sobre o pau-brasil. E aqui a gente conseguiu, né, rever novamente algumas informações. Fala ali sobre o dia do pau-brasil, que é dia 3 de maio. Aqui fala que ela pode chegar a 30 metros de altura, mas lá a gente viu que é uma árvore, né, em alguns ali de 8 a 12, em outros falava de 10 a 20. Então, né, ela tem ali uma metragem, mas ela pode alcançar muito mais. E então a gente conferiu, né, algumas daquelas informações. No decorrer da aula, a professora vai ir trabalhando um pouquinho melhor o texto. Então a gente não vai conversar sobre todo o texto agora, tá? Bem, então aqui, olha, a professora trouxe, né, novamente uma imagem. A gente tinha visto ali em alguns daqueles textos, né, mas novamente uma imagem aqui do pau-brasil bem florida. Aqui, olha, o tronco dela, então, de cor avermelhada, né, que foi esse tronco que chamou bastante atenção dos portugueses devido ao corante. A folha, né, como que é a folhinha. A flor que fala ali, né, a flor amarela com uma pétala vermelha, que serve de guia visual para a abelha, né? Então, essa pétala que chama a atenção da abelha que vem polinizar. E aqui mais uma ilustração ali, né, das sementinhas lá, né, que são nas vagens e novamente a flor aqui aparecendo bem as 5 pétalas, né, que fala que ela tem. Bom, então olha só, hoje é artigo raro nas florestas brasileiras. Então o que nos fala essa parte do texto? Que hoje, né, o que é artigo raro nas florestas brasileiras? O pau-brasil. Então, hoje ele é um artigo raro, ou seja, o que é ser artigo raro? É algo que a gente não encontra tão facilmente. Mas, lembram lá quando que a gente usa o mas? Quando a gente vai colocar uma ideia contrária, quando a gente deu uma informação e aí a gente vai colocar, acrescentar alguma coisa que meio que contradiz aquilo. Então, hoje é um artigo raro nas florestas brasileiras, mas na época do descobrimento era tanto pau-brasil aqui que o nome pegou e a planta acabou dando nome ao nosso país. Então, relembrando aqui o uso do mas. E vocês lembram que outras palavras nós podíamos utilizar no lugar do mas, que a frase continuaria com o mesmo sentido? Isso mesmo, porém. Então, porém, se eu colocar aqui, vai continuar com o mesmo sentido. Então, hoje é artigo raro nas florestas brasileiras. Porém, na época do descobrimento, né, havia bastante pau-brasil aqui. Tem mais algumas palavras ali. Quem lembra? Isso mesmo, né? Contudo, entretanto, todavia. Só que nós não usamos tanto, né? Não é tão comum no nosso vocabulário. Mas lembra, ó, mas até na nossa fala, né? Mas lembra que a professora comentou com vocês que quando a gente está escrevendo um texto, a gente pode estar, né, usando qualquer uma delas para dar, né, essa ideia aqui um pouco contrária ali daquilo que eu estou falando. Bem, olha só, quando aqui chegaram, os portugueses começaram a explorar aquela madeira preciosa, né? Então, quando, né, está me dando essa ideia aí, né, do momento em que isso estava acontecendo, né? Então, quando aqui chegaram, então naquele momento, no instante em que aqui chegaram, os portugueses começaram a explorar aquela madeira preciosa. A madeira passou, então, a ser utilizada também para fabricar arcos de violinos. Então, por que tem esse então, ó? Então, a madeira passou, então. O que ela era utilizada antes, vocês lembram? Isso mesmo, como corante, né?
tingimento usado a tinta. Mas ela passou, né, também a ser utilizada para fabricar arcos de violino. Então descobriram que era uma madeira que era muito boa para a fabricação de arcos de violinos. Por isso, as populações naturais de pau-brasil que eram encontradas na Floresta Atlântica foram fortemente exploradas. Vejam que essa frase aqui ela está explicando, né, o motivo que o pau-brasil passou a ser explorado, né? Então, por causa disso aqui, por causa de ser tão bem utilizada em arcos de violinos, passou ainda a ser mais explorada. Então, são mais 3 palavras aqui que nós usamos aí para dar mais coesão, mais entendimento ao nosso texto. Bem, então agora a professora vai deixar para vocês uma atividade, tá? Copie e complete as frases com quando, porém e pois. Então, vocês vão ler a letra A e a letra B e vão completar, tá? Vão trazer aí mais coesão, mais entendimento a essas frases utilizando essas três palavras. 7 minutinhos. Copia e completa.
tempo, então vamos para a correção? Então, olha lá. Letra A. Na época do descobrimento, o pau-brasil era abundante. Agora está em extinção. Então, olha, parecido com aquela frase que a professora comentou lá. Então, na época do descobrimento, era abundante. Porém, agora está em extinção. E aqui, desabrocham. Quando desabrocham, as flores do pau-brasil chamam a atenção das abelhas que procuram seu néctar, pois são polinizadores desta árvore. Então, vejam lá, a letra A ficou com o porém, a letra B com o quando, letra maiúscula porque está no início da frase, e o pois. Bom, olha só agora esse trecho aqui. Por isso, as populações naturais de pau-brasil que eram encontradas na floresta atlântica foram fortemente exploradas ao mesmo tempo em que a própria floresta era devastada, ocupada e ameaçada. Então, quando que aconteceu isso aqui? Quando que a floresta do pau-brasil, porque as florestas, infelizmente, né, continuam sendo ameaçadas, devastadas, né? Mas nós aqui estamos falando do pau-brasil. Então, quando que aconteceu isso? É agora? É amanhã ou já aconteceu? Já aconteceu, né? Então, já passou. Então, porque a gente diz aqui, ó, eram encontradas, foram fortemente exploradas. Então, é algo que já ocorreu. Atualmente, o pau-brasil está incluído na lista oficial de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção. Então, atualmente significa que hoje, né? Então, porque elas, como ontem, como lá no passado, elas foram, né, muito exploradas, hoje elas estão ameaçadas de extinção. E aí nós temos uma questão aqui, ó, um questionamento. O autor nos faz um questionamento para nós pensarmos. Será que essas árvores conseguirão superar a extinção? Né? Então, conseguirão. Como que a gente vai saber? Vai saber isso hoje, agora? No tempo presente que está acontecendo? Não, né? Nós vamos saber lá no futuro. Como? Se as pessoas, isso mesmo, né, proteger, então, né, realmente, porque, né, ela está na lista de espécies, a gente viu lá que ela não pode ser cortada, mas nós sabemos que ainda tem pessoas, né, que dão um jeito, que escondido vão lá e cortam. Então, será que elas conseguirão superar a extinção? E vejam, a professora marcou essas 3 palavras aqui. O que essas 3 palavras têm em comum? Isso mesmo, né? Além delas indicarem uma ação, a gente falar que elas são um verbo, elas terminam com um som nasal. Lembra um som nasal, que é aquele som que quando a gente fala a palavra, ele passa ali pelo nariz, né? Eram, né? Conseguirão, o som vem pelo nariz da gente. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Como que eu sei quando que eu vou usar o an e quando que eu vou usar o ão? O que me faz saber isso? Vejam aqui, como nós já falamos, isso aqui já aconteceu. Então, o foram e o eram terminam em ão, né? Final an. Por que esse final an? Porque já aconteceu, ficou lá no passado. Então, são verbos que estão no passado, são ações que já aconteceram. Agora, quando eu uso o ão, né? Então, será que essas árvores conseguirão? Eu estou pensando lá na frente, isso mesmo, no futuro. Então, conseguirão o final ão, porque vai acontecer, pode acontecer. É algo que está lá se referindo ao futuro, então, o final ão. Bem, e aí, olha só, será que essas árvores conseguirão superar a extinção? Vejam, extinção é o nome que a gente dá a essa falta, né, essa raridade da árvore existir. É com ão. Se eu escrever extinção, não tem como escrever com A-N-M. Por quê? Porque não é um verbo, não é uma ação. Assim como a palavra coração, balão, mão, macarrão, mamão, chão, não, então e tantas outras que vão terminar com ão.
Por quê? Porque são, né, a gente diz assim, muitas delas são substantivos ou, né, estão dentro de outras classes aí, né, das palavras, mas elas não existem na nossa língua se nós trocarmos o ão pelo an, diferente dos verbos. Então, olha só, e aqui a gente tem uma outra questão, ó, as flores apresentam 5 pétalas. Quando fala que apresentam, eu estou falando agora, eu estou falando do presente. Então, o an com M também se refere ao presente, né? Então, quando eu estou colocando uma ação que está acontecendo agora, né? Eles cantam, eles dançam, com a M. Olha só, então, verbos no passado, terminados em an. Ó, ontem os meninos jogaram bola, já aconteceu. Na semana passada, as meninas dançaram no pátio. Durante o outono, as árvores produziram muitos frutos. Então, durante o outono que já passou, elas produziram muitos frutos. Quando eu coloco aqui, eu sei que já aconteceu. No presente, a mesma terminação. Então, ontem os meninos jogaram bola. Hoje, né, agora, os meninos jogam bola, né? As meninas dançam no pátio. Agora, se for no futuro, eu vou ter que colocar o ão. Então, amanhã os meninos jogarão bola. Na próxima semana, as meninas dançarão no pátio. Durante o outono, as árvores produzirão muitos frutos. Então, quando eu utilizo o ão, ainda vai acontecer. Então, olha só, né? É com an ou com ão? Leia as frases e registre corretamente as palavras que as completam. Então, quando a gente está lendo as frases, a gente não diferencia muito o ão do ão, né? Às vezes na nossa leitura. Mas a gente tem que pensar, então, se está no passado, se está no presente, se está no futuro. É uma dica para a gente escrever corretamente. Então, vejam lá na letra O. Na época do descobrimento, os portugueses levaram muitas riquezas do nosso país, acabaram com muitas árvores e destruíram as florestas. Letra B. Protegendo o meio ambiente, as árvores serão preservadas, as pessoas conhecerão e aprenderão mais sobre cada espécie. Se a gente fala meio que rapidamente, nós não conseguimos identificar. Então, no momento que vocês forem aqui copiar, né, e preencher, vocês têm que ver se já aconteceu, se está acontecendo ou vai acontecer, tá bom? Então lá, 8 minutinhos.
Conseguiram copiar e completar direitinho? Então vamos para a correção? Então olha lá, é com an ou com ão? Leia as frases e registre corretamente as palavras que as completam. Então, na época do descobrimento, olha aqui eu já tenho a pista, né? Então, se eu estou falando na época do descobrimento, eu estou falando lá atrás. Então, na época do descobrimento, os portugueses levaram. Então, passado com a M. Então, na época do descobrimento, os portugueses levaram muitas riquezas de nosso país. Acabaram com muitas árvores e destruíram as florestas. Então, já aconteceu. Passado. Letra B. Protegendo o meio ambiente, as árvores serão preservadas. Então, vejam bem, né? Protegendo o meio ambiente. Então, se eu proteger o meio ambiente hoje, se eu cuidar do meio ambiente, as árvores serão preservadas. Então, elas continuarão aqui no futuro. Então, as árvores serão preservadas, as pessoas conhecerão e aprenderão mais sobre cada espécie. Então vejam, né, o que diferencia, né, é claro que o ão, eu falo um pouquinho diferente, mas às vezes a hora que a gente está escrevendo ali, né, rapidinho, a gente vai colocando no papel e não pensa muito sobre isso. Mas então, né, com a aula de hoje é para vocês pensarem um pouquinho nisso. A hora que vocês forem escrever, vocês pensarem. Eu estou escrevendo sobre algo que já aconteceu? Então, destruíram, acabaram, levaram. Estou escrevendo sobre algo que vai acontecer? Serão, conhecerão, aprenderão. Se o verbo, se essa ação, né, estiver falando ali, né, deles, elas, eles, né, que não é sempre que eu vou usar. Então, a hora que for ali, a necessidade. Bem, os nossos objetivos da aula de hoje. Identificar os elementos coesivos utilizados pelo autor no texto informativo. Então, a gente identificou, né, alguns elementos coesivos, o mas, o quando, né, e a gente usou ali depois, né, na atividade, e reconhecer a grafia correta das palavras propostas pela professora an e ão. Para reforçar esse objetivo, vocês têm uma tarefa, uma atividade aí na folha de vocês. Então, que é uma atividade bem parecida com essa que a professora fez aqui. Então, completa as palavras com an ou ão. Então, a mesma coisa, ó, vão ler as frases e vão pensar na hora de completar, tá? Então, olha lá. Os meninos plantaram as sementes no fim de semana passado. Olha a dica. Eles plantaram a semente no fim de semana passado. Letra B. No próximo mês, as árvores darão flores. Letra C. Quando os portugueses chegaram aqui, havia muitas árvores. Letra D. Se não cuidarmos, no futuro não existirão mais árvores de pau-brasil. Então vejam, né? Lê, pensa, tem gente que já tá fazendo correndinho aí, né? Mas pensa um pouquinho antes de completar, tá bom? Então pensa direitinho, porque às vezes a gente se engana. Bem, então, né? Proteja a natureza, fiquem bem e até a nossa próxima aula. Bom dia, alunos e alunas! Tudo bem? Preparados para iniciarmos mais uma aula de geografia? Então já separa aí o seu caderno, o seu estojo para as anotações no término dessa aula e vamos juntos descobrir qual o tema da aula de hoje. Então, o tema da aula de hoje será a vegetação e clima do Paraná. Olha só, nós já vimos relevo do Paraná, hidrografia e hoje iremos dar continuidade ao nosso estudo da geografia física do estado com vegetação e clima. E como objetivo nós teremos conhecer as características do clima do Paraná,
e identificar os tipos de vegetação do Paraná e suas características. Então, para iniciarmos, eu convido vocês a lerem junto comigo essa história em quadrinhos que foi feita pelo Antônio Heder. Percebam que tem 2 personagens nessa história em quadrinhos, então vamos ler junto aqui para identificar quais são? Começa assim ali no primeiro quadrinho. Para entender essa história, um outro personagem deve se juntar ao nosso enredo, o pinheiro paranaense, cientificamente conhecida como Araucária angustifolia. Nossa, olha só, nome científico sempre um pouquinho complicado, né? Percebam ali no quadrinho o desenho, né, da Araucária. No outro quadrinho continua falando assim: na verdade, o populismo a respeito da gralha azul se deve a um fato bizarro. Nossa, que fato será que é esse? Vamos descobrir. Em que a gralha azul é uma ave inteligente. Teria o hábito de enterrar pinhões para no tempo de inverno ter um estoque de comida. Nossa, me parece bem esperta essa gralha azul. Mas digamos que a inteligência tinha limites. Na maioria das vezes ela esquecia onde enterrava os pinhões e assim garantia a disseminação das araucárias. Olhem lá, pessoal, a carinha da gralha azul olhando o que um dia foi a semente, né, que ela enterrou para comer mais tarde. Olha lá o que virou uma árvore. Então vamos observar aqui os personagens dessa história. Olha, temos a gralha azul ali, que inclusive tem até uma lenda da gralha azul que conta como possivelmente, né, ela ganhou essa cor azul. Observem que ela tem ali na boca dela o pinhão, que é o alimento favorito dela, que é inclusive semente da araucária, que está ali do lado, toda imponente. Olha que árvore bonita. A araucária, ela é uma árvore que não dá frutos, mas dá essa semente, que é o pinhão, que inclusive é época, né, agora de comer pinhão, uma delícia. Quem gosta de pinhão aí, ergue a mão. A professora adora pinhão e a gralha azul também. Então a gralha azul, muito esperta, pensa, para não ficar sem comida no inverno, vou guardar esses pinhões aqui, enterrá-los. Só que depois ela acaba esquecendo onde enterrou e o pinhão acaba germinando e se transformando na araucária. Tanto que os dois são considerados símbolos do nosso estado. Tanto a araucária, porque ela é uma árvore nativa da nossa região, quanto a gralha azul, que ajuda na manutenção da araucária, né? Ajuda aí a continuar tendo mais e mais araucárias. Observem ali a imagem da araucária. Já viram essa árvore aqui pela região? Eu acredito que já tenham visto. Apesar de que hoje em dia a gente tenha bem poucas árvores dessa, ainda é comum ver araucária aqui na nossa cidade, no nosso estado. Por que será que tem tanta araucária aqui na nossa cidade? Sabe me dizer? É porque ela é vegetação nativa do nosso estado. Vegetação nativa, vamos descobrir o que é isso? São as plantas naturais de uma região que formam a vegetação nativa, ou seja, aquela que é própria do lugar. Então, vegetação nativa é a vegetação que já está ali naquele lugar, ela não foi trazida e plantada ali, não, ela já estava ali, ela já pertence àquele lugar. E tem alguns fatores que vão contribuir para o surgimento dessa vegetação. Então, vamos pensar lá, tem algumas árvores que gostam de um clima determinado, tem outras árvores que gostam de um clima mais quente ou mais frio. Vamos ver aqui quais fatores que são esses que irão assim determinar a vegetação nativa de uma região. Então, os responsáveis pela formação nativa. Um dos responsáveis é o relevo, né? Afinal, a altitude, toda essa questão do relevo vai contribuir para a formação da vegetação. Outro responsável ali é o solo, né? O solo, um solo mais fértil, um solo pode ser mais arenoso, tudo isso vai interferindo nessa vegetação. E o clima também, como a professora comentou, tem algumas vegetações que preferem um clima mais quente, mais úmido, outras um clima mais frio, que é o caso da araucária, inclusive. Então, esses são alguns dos fatores que vão determinando a vegetação de um local. Por isso que vocês vão observar
que no Paraná não é todo ele com um tipo apenas de vegetação. Não, afinal, a gente já viu que o nosso estado tem diferentes formas de relevo, não é mesmo? E iremos ver no decorrer da aula que o clima também muda de acordo com a região do estado e automaticamente a vegetação vai acompanhar essas mudanças. Então, olha lá como que é a vegetação aqui no Paraná. Percebam ali esse mapa bem colorido, cada cor é um tipo de vegetação. Então aqui, começando aqui pela região oeste do estado, pela região norte ali, também adentrando ao centro do mapa, nós temos ali a região formada pela floresta tropical. Aqui em verde escuro, que fica mais na região sul do estado e ao centro ali também do estado, temos a mata de araucária. Lá no cantinho, bem menor quantidade, em amarelo, nós vamos ter um pouquinho de cerrado. O cerrado também é presente aqui no nosso estado. Em laranjado, temos ali os campos. Percebam que eles aparecem em maior quantidade em duas partes. Aparecem ali no segundo planalto e também nessa outra parte ali que corresponde à região de Guarapuava e de Palmas. E por fim, temos lá em verde escuro, lá no litoral, a vegetação litorânea. Então agora vamos ver cada uma dessas vegetações e as características que elas têm. Então olha lá, vamos começar pela mata de araucárias, a personagem lá da nossa história em quadrinhos. Localiza-se a oeste da Serra do Mar, ocupando os planaltos do estado. Formada por pinheiros, a baixa temperatura da região é a principal responsável pela sua formação. Olha só, uma curiosidade bem interessante, né? A araucária, ela prefere esse clima mais frio que nós temos aqui na nossa região, por isso que ela tem em grande quantidade. Floresta tropical. Se caracteriza pela grande mistura de espécies de árvores. As espécies mais comuns dessas florestas são pau-brasil, jacarandá, peroba, cedro e jequitibá. Na região da Serra do Mar, ela é chamada de Mata Atlântica. Então observem na imagem ali que a gente não tem só um tipo de árvore, a gente tem vários tipos e é essa a principal característica da floresta tropical, que são várias árvores que vão compor essa floresta e em grande quantidade, né? Percebam que elas estão todas ali juntinhas uma da outra. É uma floresta que a gente pode dizer assim que ela é mais robusta, né? Mais encorpada, tem várias árvores. Próxima que nós vamos ver é o cerrado. O cerrado já é o contrário da floresta tropical nessa questão de várias árvores. Olhem lá na foto, elas são mais espaçadas, ficam mais distantes uma da outra. Estão vendo a diferença? Então vamos ver aqui a descrição sobre o cerrado. Após passar por 15 estados brasileiros, o cerrado vem compor um pedaço da vegetação paranaense, cerca de apenas 1%. Lembram no mapa que era uma região bem pequena? É formado por arbustos e algumas árvores espaçadas, então tem até uma curiosidade sobre o cerrado. Como ele passa ali por vários estados, né, 15 estados brasileiros, os demais estados, as árvores costumam ser menores, ter cerca de 1 metro. Já aqui no estado do Paraná, as árvores do cerrado podem atingir até 8 metros de altura, por conta do nosso clima. Nosso clima é mais úmido e acaba dando essa característica às árvores do cerrado. Próxima que nós vamos ver são os campos. Composto por gramíneas, os campos estão diretamente associados ao segundo planalto paranaense e se estendem por cerca de 14% do território do estado. Quem aí já ouviu chamar a nossa região aqui de Campos Gerais? Então, esse, vamos dizer assim, apelido que a nossa região ganhou é justamente por conta da vegetação característica aqui da nossa região, que é esse campo assim, com esse matinho mais ralo, sabe, que a gente chama de gramíneas. Vegetação litorânea. A vegetação litorânea, vocês vão ver que ela está dividida ali em dois tipos de vegetação comuns no litoral. A primeira delas é essa daqui, a restinga, que é uma vegetação mais rala, rasteira, adaptada à pouca fertilidade da terra. Por que será pouca fertilidade? Porque ela costuma ali nascer na areia
E também tem a questão dos sais da água do mar. Então ela se acostuma a esse ambiente e a esse tipo de vegetação que cria nesse ambiente. Então essa é a restinga. Outro tipo de vegetação litorânea seria o mangue. Sofre a ação da maré, parte do dia eles ficam inundados pelo mar. Por isso apresentam raízes aéreas que ficam acima da superfície e conseguem absorver oxigênio. Então olha lá as raízes da árvore, estão vendo que elas estão aparecendo ali? São as chamadas raízes aéreas. Elas precisam sair ali daquela água que ela está afundada para ela conseguir buscar oxigênio para a planta. E o mangue, ele é muito importante, ele tem até uma lei de preservação, porque é ele que contribui ali para a reprodução das espécies marinhas. Então é um local muito importante. Agora eu convido vocês a observarem, já que vocês já conheceram a vegetação da nossa região, a observarem aqui esse mapa que mostra para nós ao longo do tempo como que está a vegetação aqui no nosso estado. Então o primeiro aqui está mostrando lá 1890. A área verde é a parte com vegetação. A área branca é onde essa vegetação já foi derrubada para construir um vilarejo, para construir uma fazenda, para dar espaço à agropecuária. Então percebam que já tem ali aquela região branca onde a vegetação já foi sendo devastada. Logo abaixo aqui, em 1930, percebam que a área branca já foi aumentando, né? E a área verde diminuindo. Lá na outra parte, em 1950, vocês vão ver que a área branca já corresponde a mais da metade do estado, ou seja, nós temos muito mais partes que foram devastadas do que partes com vegetação, isso em 1950. Agora ali em 1990, olhem só esses dados, olha a quantidade que sobrou de área verde no nosso mapa e olha a quantidade que abriu espaço ali para as cidades, para as vilas, para a agropecuária, para as fazendas. Então, aí é para vocês refletirem um pouquinho sobre como está a vegetação no nosso estado, tá bem? Agora a gente vai para a segunda parte da aula, que nós vamos falar sobre o clima aqui no nosso estado. Então vamos ver como é o clima aqui. Primeiro preciso que vocês me contem, quem aí de casa sabe a diferença entre clima e tempo? Sabem a diferença? Bom, vou começar explicando para vocês o que é tempo. São condições atmosféricas registradas em um período de tempo curto. Lembra lá o jornal, quando está assistindo o jornal e daí tem a pessoa que vai falar sobre como está o tempo, se está com chuva, a previsão do tempo, lembra? Se vai chover, se vai ter sol. Então, isso é o tempo. Essa análise ela é feita num prazo curto e ele é mais momentâneo, é o que está acontecendo atualmente, na atualidade. Vai falar sobre a questão do calor, da chuva, da umidade. Já o clima, ele é mais complexo. O clima é um panorama mais prolongado e completo dos padrões de tempo. Ele se refere às condições que prevalecem em uma região ou em toda a Terra e pode ser estudado com uma análise das tendências históricas, ou seja, para eu definir o clima de uma região, tem que fazer uma análise de um período bem longo, levar em conta ali as tendências históricas deste clima, certo? Então assim, eu não consigo descobrir se, por exemplo, vai estar chovendo no dia do meu aniversário no próximo ano. Esse eu já não consigo descobrir, mas eu consigo saber se nesta época do ano a tendência é estar mais quente, mais frio, por conta da determinação daquela região. Então ele faz uma análise da região e diz se a tendência daquele clima é estar mais quente, estar mais frio e por quê? Porque o clima ele sofre algumas interferências, certo? Tem alguns fatores que influenciam na formação do clima. Nós vimos lá os fatores que influenciam na formação da vegetação e o clima também tem alguns fatores. Então vamos ver agora cada um desses fatores.
Aqui no estado do Paraná são 4, tá? São no total de 4 que influenciam no nosso clima. Então, o primeiro deles é a latitude. Lembra que nós já vimos numa aula de geografia sobre a linha do Equador, que é aquela linha imaginária que corta o nosso planeta ao meio? Então, e também vimos naquela aula que a incidência dos raios solares ali na linha do Equador é mais forte, consequentemente, nesta linha é mais quente. Então, todos os locais que estão mais próximos à linha do Equador, eles vão ser locais mais quentes, com temperaturas mais altas. Em contrapartida, locais que estão mais distantes da linha do Equador serão locais com temperaturas mais baixas, ou seja, mais frio. Então, a latitude interfere diretamente no clima. Outro fator, a altitude, ou seja, onde estou localizada ali com relação ao nível do mar, né, no relevo. Vamos pensar assim, se eu estou numa região que ela é mais alta, entre eu e a atmosfera existe menos pressão. Nós podemos imaginar assim que existe menos camadas de ar. Consequentemente, o frio é maior. Se eu estiver em uma região que ela é mais baixa, terá entre eu e a atmosfera mais camadas de ar. E dessa forma, esse clima será mais quente. Outro fator são as massas de ar. Então, nós temos massas de ar que vão interferindo no clima de cada região. Um exemplo de uma massa de ar bem conhecida e comentada é a que vem lá da Amazônia. O que seria essa massa de ar? Junta lá o ar com a umidade, eles se juntam e formam essa massa de ar. E essa massa de ar vai caminhando pelo território, no caso dessa que nós estamos tendo o exemplo da floresta amazônica, vem caminhando até chegar aqui no Paraná. Então ela vai trazer a umidade e o calor da Amazônia, só que ela não deposita esse calor em todo o território paranaense, só em uma parcela que vai sofrer com esse calor, porque outras partes do território paranaense vão recebendo influência de outras massas de ar. Tem a massa de ar que vai trazer o frio e a umidade também. Então, assim, essas massas de ar vão passando aí por cima da atmosfera, vão passando na atmosfera do nosso planeta e vão carregando com elas o calor e a umidade, ou então o frio, e vão interferindo no clima. E também, o outro fator que influencia no clima é a maritimidade, que está diretamente ligado ao mar. O mar, ele recebe lá o calor do sol e vai aquecendo aquela água. E a água, ela funciona ali como um isolante térmico, ela não perde com tanta facilidade aquele calor que ela recebeu do sol. Ela vai perdendo ele aos poucos. Então, é natural que locais próximos ao mar sejam mais abafados, mais quentes, por conta, né, dessa influência chamada maritimidade. Perfeito! Agora vamos continuando então. Olha lá o mapa do clima do Paraná, percebam que ele é colorido ali porque ele está mostrando para nós que o clima no Paraná não acontece de uma única maneira, né? Não é igual em todas as regiões. Nós temos 3 principais tipos de clima, que são eles: o tropical, o subtropical úmido e o subtropical. Então nós vamos ver agora as características principais de cada um deles. Olha lá. O primeiro que nós vamos ver é o tropical, com média do mês mais quente acima de 22 graus Celsius e do mês mais frio superior a 18 graus Celsius. Característica principal desse clima é que ele não tem estação seca e também não tem geada, e ocorre em todo o litoral, né, a porção leste ali do estado e nas encostas da Serra do Mar. Então percebam que no mapa ele está representado ali pela cor amarela, e esse clima é característico de todo o litoral paranaense. Outro clima aqui do Paraná é o subtropical. Na porção central e sul do estado, o clima apresenta temperaturas de 22 graus Celsius no verão e abaixo de 18 graus Celsius no inverno. Verões são brandos e ocorrem geadas severas com frequência. Este é o clima característico aqui da nossa cidade, Ponta Grossa, certo? Percebam que ele está no mapa ali representado na cor verde. Toda essa cor verde, o clima é subtropical, então gravem aí, tá?
E o próximo é o subtropical úmido. Nas regiões norte, o oeste do estado, o clima apresenta temperaturas de 22 graus Celsius no verão e abaixo de 18 graus Celsius no inverno, com geadas pouco frequentes. Então, nesta parte laranja aqui é que predomina o clima subtropical úmido. Joia! Agora eu quero convidar vocês a nós realizarmos recapitular tudo que a gente aprendeu nessa aula, tá bem? Olha só, pessoal, o que nós temos aqui que nós vimos na aula de hoje. Os tipos de vegetação, não é mesmo? Estão identificando? Nós vimos todos eles na aula de hoje. Eu convido vocês a descobrirem junto comigo qual tipo de vegetação é cada uma dessas. Então vamos começar por essa daqui, pode ser? Vou tirar as outras do ladinho aqui que a gente não vai utilizar já, para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, vamos observar as características dessa imagem. Vejam lá, temos árvores espaçadas, temos uma vegetação assim que não é tão robusta, né? Percebam, os galhos das árvores são mais fininhos, o tronco também. Quem aí de casa lembra qual tipo de vegetação é esse aqui, hein? Vamos raspar aqui junto com a professora para descobrir qual tipo de vegetação que é. Olha, tá aparecendo a primeira letra aqui, letra C. Conseguem lembrar qual tipo de vegetação é esse? Quem de casa lembrou? Olha lá, C-E-R apareceu. Tá fácil, né, pessoal? É aquela vegetação que compõe 1% da vegetação do estado. Lembra que a professora contou para vocês? Cerrado! Isso aí, parabéns para quem lembrou. Então vamos para a próxima. Olha, essa aqui já é o contrário do cerrado. É uma vegetação assim com árvores mais robustas, né? Muitas árvores, uma pertinho da outra, mas percebam que não são árvores iguais, elas são todas diferentes. Estão vendo? Vamos descobrir qual vegetação que é essa. Olha lá. Apareceu ali flor. Flor? Será que é flor? Não, né? Tem mais pra cá. Floresta. Floresta. Quem lembra o restante? Vamos ajudar aqui, olha. Começa com T. Lembraram? Vamos raspando aqui para descobrir o nome. Floresta tropical. Olha lá, floresta tropical, né? A principal característica é a variedade de árvores na sua composição. Deixa eu pegar a próxima aqui. Olha a próxima imagem, o que tá aparecendo ali, olha. Uma vegetação assim mais rala, né? Mais baixinha. Vamos ver a primeira letra desse tipo de vegetação. Olha, letra C. Lembram aí em casa? Ah, esse vocês precisam lembrar, né? Porque é uma vegetação bem característica da nossa região. Lembram? Olha a primeira sílaba ali. Cam. Quem lembra? Dos campos, né? Característica aqui da nossa região, essa vegetação. Joia, vamos para a próxima aqui. Olha, essa é a personagem da nossa história, da história em quadrinhos. Quem prestou atenção no início da aula já sabe o nome dessa vegetação. Que tem ali o pinheiro, né? Como será que é o nome dessa vegetação? Olha, começa com a letra M. Vou continuar aqui raspando para ir dando dica para quem não tá lembrando. Olha lá. Apareceu a palavra mata. E qual que é o restante, será, dessas palavras aqui para compor o nome dessa vegetação? Mata de o que mesmo? Vamos ver a primeira letra aqui. A, mata de... Como que é o nome mesmo dessa árvore? Quem lembra? Bem característica da nossa região também aqui. Tem bastante na nossa região. Não tanto quanto antigamente, mas ainda tem bastante. Ainda dá para encontrar algumas espécies. Mata de araucária. Olha lá. E por fim, sobrou esta daqui.
Esse aqui é o mangue, lembram das raízes, que são raízes aéreas, que saem ali dessa parte que está inundada, né, cheia de água para conseguir respirar. O mangue é característico da vegetação qual mesmo? Quem lembra de qual vegetação que ele é característico? Vamos raspando, vegetação. Precisam de uma dica? Quem não está lembrando precisa de dica? Vegetação que aparece lá no litoral. Lembram? Vegetação o que é mesmo? Litorânea, isso mesmo. Então, compomos aí as vegetações que nós vimos na aula de hoje, que fazem parte da composição da vegetação do nosso estado. Agora eu vou puxar aqui para vocês observarem este mapa. Olha esse mapa do clima do Paraná. Então, percebam que nós temos aqui a composição do clima do Paraná. Vamos nomear juntos? Então, vamos começar aqui por essa parte em azul escuro, que fica perto do mar, lá perto do litoral. Nós vimos que o clima dessa região, né, ele é mais quente e úmido, né? É o clima tropical. O próximo que nós vamos nomear aqui é esse que está em verde, né? Que inclusive compõe aqui o clima da nossa região, da região que nós estamos. É o clima subtropical, um clima que tem os verões mais brandos, mas em compensação o inverno tem até geada, que faz um frio bem severo. E por fim, faltou nós nomearmos esta parte aqui do mapa, que é o clima subtropical úmido, né? Um clima que ele tem a temperatura mais elevada e os invernos são mais brandos. Então, fica assim o mapa do clima do nosso estado, está bem? Agora, nós vamos voltar para a telinha para dar continuidade às nossas atividades. Agora é hora de você aí de casa registrar tudo que você aprendeu na aula de hoje, está bem? Então pode pegar lá o caderno, começa colocando lá geografia, em seguida anota os objetivos da nossa aula, está bem? Que são eles: conhecer as características do clima do Paraná, que nós conhecemos, né? E também identificar os tipos de vegetação do Paraná e suas características, que nós também vimos na aula de hoje. Então, vocês terão aí 3 minutinhos para registrar os objetivos da aula.
Agora você vai registrar o que nós aprendemos hoje. Então pode colocar, pula uma linha e coloca lá no seu caderno. O que aprendemos hoje? Pode registrar em tópicos, como está aqui. Primeiro tópico, a vegetação do Paraná é composta por mata de araucárias, floresta tropical, campos, vegetação litorânea e cerrado. E o próximo tópico, os principais tipos de clima do estado são tropical, subtropical e subtropical úmido. Vocês terão 3 minutinhos para registrar aí no caderno de vocês. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Obrigado por acompanharem a professora até aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Vem aí, Educação Física. Fala pessoal do Vem Aprender, tudo tranquilo com vocês? Novamente estamos aqui para mais atividades recreativas e estamos com o pessoal da Fundação de Saúde que trouxe uma atividade muito maravilhosa para vocês fazerem em casa. Espero que todos vocês façam com a família, com os pais, para que todo mundo se divirta. Essas atividades foram feitas aqui pela professora Roberta, pela professora Adriane e pelo professor Jackson. Espero que vocês façam, gravem os vídeos e enviem fotos para os seus professores. Vamos lá, pessoal? Olá, criançada, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uns colegas comigo aqui, a professora Adriane e o professor Jackson, para a gente apresentar uma brincadeira muito legal com vocês. Algumas pessoas, algumas crianças já conhecem, outras não, que é a brincadeira do elástico. Então, o que vocês vão precisar para essa brincadeira? Somente um elástico de mais ou menos uns 2 metros. Ah, prof, pode ser um fio de lã?
Não, o ideal é que seja realmente um elástico. Por quê? Porque ele estica. Aí não corre o risco de se machucar, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vão pedir lá pro papai, pra mamãe, conseguir um elástico para vocês. Vai amarrar as pontas de uma forma bem firme, tá? Aqui, pode dar uns 2, 3 nó. E depois, a gente vai pedir... para poder brincar, o ideal é que vocês chamem o papai, a mamãe, o irmão, até a vovó lá sentada na cadeirinha dela lá, ou o vizinho que está ali mais próximo, o priminho, e vocês vão ter que ter 2 pontos de apoio para poder pular. Então aqui eu vou pedir auxílio aqui do meu colega Jackson para colocar o elástico. E eu também vou colocar aqui no meu pé. E a professora Adriane vai começar fazendo os movimentos. Então eu vou explicar para vocês como que começa. O elástico ele tem que ficar bem baixo, bem lá, bem quase no tornozelo de vocês. Aí vai ficar de ladinho. Então aqui a gente vai mostrar as variações. Então o primeiro movimento, e tem os níveis de dificuldades também. Então, o primeiro movimento, a professora Adriane vai mostrar. Então, ela fica fora, aí vai pular dentro, pula fora, vira e sai. É um dos movimentos mais básicos, tá? Então, ela vai repetir para que vocês possam gravar e repetir em casa, tá bom? Vamos lá. Pula dentro, pula fora, vira e sai. Aí, como que a gente pode deixar mais difícil? A gente levanta um pouquinho o elástico, um pouquinho só, não precisa ser muito, tá? Levanta e agora aumentou a dificuldade. Vamos ver se a professora consegue pular. Vamos lá, professora, faz um esforço. Isso, pula fora, vira, vira e sai. Isso. Ainda dá pra gente dificultar mais um pouquinho. O que vocês acham? Vamos subir um pouquinho? Vai lá, Jackson. Isso. Vamos lá, professora Adriane. Pula, pula fora, vira e sai. Então, vocês viram que são movimentos bem básicos. Então, vai de fora, pula dentro, pula fora e sai. Essa é a primeira fase. Agora, a gente vai mostrar a segunda fase. Então, vocês vão colocar lá embaixo. Ah, prof, quando que é a minha vez? Vai que vocês estão com o amiguinho, com o irmão em casa e vocês podem fazer assim. Quando passar da primeira fase, vai a segunda pessoa. Ou então, quando ele errar, é o próximo que vai brincar. Então, essa segunda fase são outros movimentos, tá bom? Vai lá, professora Adriane. Então, vai dentro, pula em cima do elástico, pula fora, vira e sai. Esse é a segunda fase, tá? Então, vamos fazer de novo para os coleguinhas em casa pegar bem o movimento. Vamos lá, pula dentro, pula em cima do elástico. Ai, pula em cima do elástico. Ela errou. Agora seria o Jackson. Mas vamos dar mais uma chance para ela? Vamos lá, vamos ver. Vamos ver se ela pega bem o movimento. Isso, vai dentro, pula em cima, pula fora, vira e sai. Aí, professora, muito bem. Agora vamos aumentar a dificuldade? Vamos lá, sobe um pouquinho, professor. Vamos lá. Agora, pula isso, pula em cima, pula fora, vira e sai. Ah, eu acho que tá fácil, tá muito fácil, hein? Vou subir mais um pouquinho. Vamos lá? Agora sim, prof. Vamos lá. Pula dentro, pula em cima. Aê, quase que derrubou aqui, ó. Isso. Viu por que que precisa ser o elástico? Porque o elástico, por ele esticar, não corre o risco de se machucar. Se fosse um fio ou qualquer um que não tem elasticidade, ele vai prender e pode derrubar e machucar. Até quem está pulando e quem está segurando, tá bom? Então agora, vamos lá para mais uma variação. É a terceira fase agora, viu? Vamos lá, professora. Agora, pula em um, pula outro, pula dentro, pula fora e vira. E sai. Conseguiram pegar aí? Ah, eu acho que dá para repetir, professora, né? Vamos lá, então. Pula um,
Pula 2, pula dentro, fora, vira e sai. Pegaram agora? Vamos aumentar um pouquinho a dificuldade, subindo um pouquinho. O ideal é que a gente faça no máximo até o joelho, para que não ocorra nenhum acidente de cair e se machucar, tá bom? Em casa, quem quiser se desafiar um pouquinho mais e tiver confiança, pode levantar um pouquinho acima do joelho, mas o ideal é que seja até o joelho para levantar, tá bom? Vamos lá? Pula 1, 2, dentro, fora e vira. Aê, muito bem. Última aqui dessa fase. Vai lá. Pula 1. Isso, é mais difícil agora, hein? Mais alto tem que pular. Isso, fora, vira. Aí, conseguiram pegar o movimento? Agora vamos fazer o professor Jackson também fazer uma, né? Vamos lá, professor Jackson? Quero ver se ele vai conseguir fazer. Eu sei que em casa vocês vão conseguir. Agora ele, vamos ver. Vai, pula dentro, pula fora, vira e sai. Isso! Ó, aproveita a oportunidade para vocês gravarem o movimento, tá? Ele está repetindo o que a professora Adriane fez, agora ele está fazendo também. Vamos subir o nível? Já vamos subir um pouquinho mais altinho aqui, porque, né? Vamos deixar mais difícil para ele. Vamos lá. Pula dentro, pula fora, vira e sai. Muito bem! Agora nós vamos fazer a segunda variação, para que vocês gravem aí, lá embaixo. Vamos lá? Segunda variação, prof. Pula dentro, pula em cima do elástico, pula fora, vira e sai. Isso. Vamos lá então? Pula lá dentro, pula em cima do elástico, pula fora, vira e sai. Isso! Essa foi a segunda variação. Agora nós vamos para a terceira e última, que ele vai mostrar para vocês relembrarem, tá? Vamos lá, vai pular um, pula o outro, pula dentro, pula fora e sai. Isso, professor, muito bem. Agora um pouquinho mais difícil para a gente finalizar aqui, ó. Vamos lá, professor. Vamos lá, pula em um, pula o outro, quase que errou, hein? Pula dentro, pula fora, e vira e sai. Então, galerinha, esse foi a brincadeira do elástico que vocês podem fazer em casa com o papai, com a mamãe. Espero que vocês tenham gostado e brinquem bastante na casa com toda a família, que é bem divertido e tenho certeza que os pais de vocês, os avós já brincaram disso e vocês vão se divertir muito, ok? Um abraço, tchau!